Minhas amigas e meus amigos, boa noite a todas e a todos. Boa noite. Boa noite a vocês que estão aqui presencialmente, boa noite a todos vocês que estão aqui dentro desses aparelhinhos, ou seja, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, Instagram, Facebook, Periscope. E eu queria dizer a vocês que bom, que numa noite de meio de semana, provavelmente muitos aqui saíram do trabalho um pouco cansados. Verdade ou mentira? Verdade. Vocês saíram do trabalho cansados. Alguém pegou engarrafamento depois do trabalho? Tudo bom? E mesmo assim vocês vieram para cá. Isso significa que são pessoas que estão dedicando tempo, energia, boa vontade a aprendizado, crescimento e mudança. Isso é maravilhoso. Eu estou aqui com minha sócia Martinha, com amigos queridos, Mila, professor Garrido, professor Saja, que vai dar a sua canja aqui, vai falar conosco também a respeito do tema. E a gente também faz alguns trabalhos, somos parceiros num trabalho muito interessante que o professor Garrido iniciou já há 7 anos, lá na Livraria Cultura, no auditório Eva Hess, Teatro Eva Hess, e que já faz 7 anos, 77 edições, uma por mês, ele reunindo palestrantes para falar sobre temas variados, com música, com diversão, reflexão e emoção. É o RED, né? Reflexão, emoção e diversão. E o que acontece? Sempre casa cheia, pessoas indo embora porque não tem lugar para poder entrar no teatro. Então, quer dizer, as pessoas animadas a submeterem a sua neurofisiologia aos assuntos que nós estamos trazendo, conteúdos diversos a respeito de filosofia, coaching, programação neurolinguística, psicologia, temas que mexem com as pessoas. Muitas pessoas chegam lá para decidir coisas, chegam lá para poder ter informações e poderem resolver uma questão das suas vidas. Muita gente chega lá para encontrar respostas e acaba saindo de lá com perguntas, com outras perguntas. Aliás, eu gostaria muito que isso acontecesse aqui, neste encontro nosso. Raulzinho, Oi, querido. faça logo a propaganda. Fazer a propaganda, né? Dia 28, o tema que a curadora Muito marcou, bem. curadoria do livro. Dia 28 de março será a edição 77 dos Encontros da Cultura e vai ter como tema solidão. Solidão A2 existe, gente? Solidão A2 existe? Existe aquela pessoa que está sozinha mesmo no meio da multidão também? Existem solidões escolhidas e aquelas que são involuntárias? Enfim, um tema muito forte, muito interessante, a partir de visões diferentes, de palestrantes diferentes, cada um de nós vai dar a sua contribuição. Então, dia 28, às 7 da noite, no Teatro Eva Hess, da Livraria Cultura Salvador Shopping, estaremos com Encontros da Cultura, reflexão, emoção e diversão, falando sobre solidão. Encontro 77. Muito bom, Garrido. Fiquem ligados, por favor, ligadas, estarei lá. E eu gostaria muito de dizer a vocês que comprem com antecedência o ingresso. O ingresso é social, é um ingresso de R$20, mas parte de toda a arrecadação vai para instituições de caridade. O nosso querido Garrido entra em contato sempre com alguma instituição para poder dar colaboração, né? Então é um evento muito bacana. Eu vou pedir para vocês ficarem sempre ligados, que sempre a gente divulga com bastante antecedência, mas os ingressos acabam muito rapidamente. São 204 ingressos que acabam voando, tá? E então, como a gente estava dizendo, as pessoas estão procurando informação. As pessoas estão procurando, inclusive, cutucarem crenças e valores que antes já eram muito definidos. Sabe aquela história de eu já tenho minha cabeça feita a respeito de tal assunto? E aí, de repente, você está diante de pessoas que trazem reflexões interessantes, cutucadas filosóficas interessantes, lhe apresenta a mesma questão através de outros prismas, e você dá uma cutucada e diz, puxa vida, olha só, há muitas maneiras de se entender essa mesma coisa. Por que não observar através de outro ângulo? Por que não observar através de outros vieses de interpretação? Porque, lembrem sempre, perceber é reduzir. Toda vez que nós percebemos alguma coisa, nós estamos reduzindo esta coisa à nossa capacidade perceptiva. E é por isso que estar com pessoas que pensam diferente é tão importante. Porque aí a minha capacidade de perceber
que tem suas limitações, consegue apreender esta coisa, este assunto, esse tema de uma forma. Mas se eu estou com outras pessoas que pensam diferente, se eu gosto de estar com gente que pensa diferente, que maravilha. Porque essas pessoas terão visões dessa mesma coisa totalmente novas para mim. Distintas. Ai daquele, ai daquela que só anda com gente que pensa igual. Ou seja, vai reduzir ainda mais a sua capacidade perceptiva. E hoje parece que a gente acaba sendo levado a estar sempre em grupinhos, em pequenas panelinhas de pessoas que só pensam de um jeito, que só pensam da mesma forma. Portanto, eu queria muito que hoje, nessa palestra, nesse bate-papo que vai acontecer aqui, eu vou falar um pouco, vou chamar o nosso querido professor Saja, que vai ter o tempo dele de falar, depois eu volto para cá, a gente vai trazer filosofia, vai trazer coaching, vai trazer PNL, mas eu gostaria muito que vocês estivessem em contato com coisas que possam dar cutucadas. Cutucadas em seus pensamentos, a respeito de decisão, a respeito de escolhas, do querer que nós temos na vida. Até porque eu gostaria que vocês saíssem daqui meio mexidos, no bom sentido. Sabe quando você fica um pouco negociado, um pouco negociada? Né? Fica negociado. Que é aquela coisa assim que você bateu aqui, essa fala foi pra mim, velho. Ele me mandou essa fala, foi encomendada, a gente fez de Wi-Fi, assim, sabe? E parece que ele falou isso pra mim. Pois é, às vezes vai acontecer isso. E vai deixar você meio negociado, mas tudo bem. Depois você arruma. Se eu trouxer, ou se o professor Saja trouxer alguma coisa que assuste você, alguma coisa que seja muito diferente de você nessa nossa fala, ou diferente daquilo em que você acredita, peça licença àquela inicial sensação que é muito comum de dizer, não, isso é muito diferente, eu não vou nem ouvir. Faça um exercício de, isso é muito diferente e eu quero contemplar. Não porque eu quero contemplar para pegar a minha ideia e jogar fora. Eu quero contemplar para juntar com a minha esta outra coisa nova. E quem sabe assim, tendo duas coisas, pelo menos, eu possa ter uma visão mais alargada sobre esse assunto. Então, uma coisa importante para nós é não jogue fora aquilo que você já pensa, suas crenças, seus valores, suas ideias, mas se permita colocar outras na mesma prateleira. E assim você pode contemplar de uma forma melhor. A nossa tendência é diante do diferente, diante do novo. A gente se assusta tanto, e esse estranhamento, em vez de ser algo que leve você para o encanto do espanto, leva você para a fuga em relação ao espanto. Filosofia nasce do espanto, segundo muitos pensadores. A gente se espanta com as coisas, e é este espanto que vai fazer com que a gente saia procurando respostas, ou fazendo perguntas. Mas se eu me espanto e fujo, eu perco uma chance que a vida está me dando de transformação e de aprendizado. Então eu queria muito convidar vocês a permitam-se o espanto. E o primeiro, talvez, dessa noite, que vamos tratar desse tema da decisão, e que é muito importante para a programação neurolinguística, que é a principal ferramenta de trabalho que eu tenho, a PNL, inclusive vou falar com vocês também na parte final, quando eu voltar aqui, a respeito do curso de PNL. Muita gente diz assim, mas o que é que vem a ser PNL? Eu queria até saber quantas pessoas que aqui estão nesta noite estão zero, não sabem nada sobre o que é programação neurolinguística. Eu não sei para que lado vai. Beleza, poucas pessoas não sabem. Normal. E eu até me surpreendo de tanta gente já ter tido algum contato com a PNL, porque normalmente o número de pessoas que não teve contato com a PNL é um número muito maior do que esse que a gente viu aqui. E eu vou falar um pouco sobre o que é a PNL no final, né, do nosso encontro desta noite. Mas como eu ia dizendo, o primeiro espanto da noite é desejar e querer. São duas coisas diferentes. É possível que muitas pessoas pensem assim, não, desejar é querer. E eu gostaria de ouvir de vocês,
Dá para perceber que há uma diferença entre uma coisa e outra? Já tiveram a chance de desejar alguma coisa, mas não quiseram? Você desejou, você disse, ai, como seria, mas melhor não. Já perceberam isso? Já quiseram alguma coisa que, na verdade, você não desejava ainda? Talvez a instância do desejar é uma instância mais instintiva, mais intuitiva, às vezes até mais inconsciente. E a instância do querer tem muito a ver com a sua decisão consciente de vou fazer algo para conseguir isso, para ter isso ou para viver isso. Todas essas instâncias, as duas, estão na atmosfera, ou digamos, estão orbitando na ideia da administração da vontade. É possível que alguém, por exemplo, aqui nesta sala, já esteve diante de uma experiência em que dirigiu o carro e uma pessoa deu uma cortada violenta no seu carro. Ou fez alguma coisa esquisita com você, ou buzinou muito fortemente, te deu um susto, enfim. Nossos amiguinhos de trânsito, em algum momento, já fizeram alguma coisa com você que te desagradou. E nesse momento em que esta pessoa fez isso, você imediatamente teve um desejo. Que esta pessoa seja muito feliz, tenha prosperidade, saúde, que Deus a acompanhe, né? Que ela possa seguir o seu destino feliz da vida. Foi exatamente isso que vocês desejaram, só que não. Agora imagina se tudo o que você viesse a desejar se tornasse realidade. Muitas das coisas que nós desejamos, nós não queremos. E ainda bem que é assim. Ainda bem que somos humanos, mas também somos pessoas que temos razão, que podemos optar em ir por essa direção ou por aquela outra. E dentro dessa forma de orbitar é que está nossa decisão. Na hora em que somos instigados a buscar alguma coisa, na hora em que somos empurrados pela vida para tomar um destino, para tomar uma estrada, nós podemos começar a pensar, o que é que eu decido? Decisão não é uma coisa que é dada aos animais. Eles não têm o poder decisório que nós humanos temos. Pelo que entendemos do pensamento, nós somos os seres que fomos escolhidos na biologia para dizer, quero esta coisa ou quero aquela outra. Por isso que em alguns momentos, quando olhamos uma carreirinha de formigas, todas organizadinhas, carregando suas folhas, algumas pessoas dizem, nossa, como elas são organizadas, são muito melhores do que nós humanos. Só que não também. Porque elas não têm a possibilidade de escolher. Elas colaboram, mas elas não deliberam colaborar. Elas são empurradas pelo instinto, pela própria vida para fazer. A biologia delas impõe que elas assumam aquele tipo de comportamento. Nós não. Para nós humanos, colaborar é deliberar colaborar. Se nós colaboramos é porque nós decidimos colaborar. Por isso que quando nós somos convidados a falar sobre liderança, o professor Garrido também sempre é chamado para falar sobre liderança, nós falamos muito sobre isso, né? De como que o líder tem uma responsabilidade, e por favor inclua aí também o líder numa sala de aula, o professor, o mestre, o treinador, o profissional que trabalha com treinamento organizacional. Esta pessoa, ela tem assim uma espécie de propósito. Por favor, seja bem-vinda, pode ficar à vontade. Se quiserem, podem ocupar essas cadeiras também do fundo, tá bom? Por favor, fique à vontade. Tudo bom, querido? Fique à vontade. E assim, quando nós pensamos em pessoas que lideram grupos, que estão à frente de equipes, de times, de grupos, é muito importante que essas pessoas lembrem, a colaboração daqueles que estão ali terá que ser conquistada. Liderança é um presente que alguém lhe dá. Liderança não pode ser algo pura e simplesmente imposto. Então essa talvez seja a grande diferença entre um chefe que é só chefe e um líder. O líder vai conseguir que as pessoas decidam por elas que darão a liderança a essa pessoa.
e se sentem animadas a seguir. Portanto, em se tratando de seres humanos, decisão é algo fundamental, é algo importantíssimo. E eu poderia dizer para vocês que quando nós não decidimos e dizemos, eu prefiro não escolher, na verdade já está fazendo o quê? Uma escolha. Decidir não escolher é uma decisão. Eu posso escolher não escolher. E posso seguir uma espécie de filosofia que vem de um filósofo chamado Zeca Pagodinho. E essa filosofia diz que eu vou deixar a vida me levar. E vai deixando a vida levar. E eu posso dizer, puxa, então essa pessoa decidiu que a vida o leve, que a vida a leve, mas isso pode não ser tão leve assim. Isso pode ser muito pesado. Porque no momento em que eu escolho não escolher, e que já é uma escolha, eu terei que assumir também as consequências da minha não escolha. As consequências de não ter decidido. Existe um pensamento sartreano que nós gostamos muito, pelo menos eu falo nós, porque eu me incluo num grupo de pessoas que gostam muito desse pensamento, que é: o ser humano é condenado a ser livre. E só um gênio como Sartre poderia colocar liberdade e condenação numa única frase. Quando ele diz que o ser humano é condenado a ser livre, ele está querendo dizer que em todos os instantes da nossa vida nós estamos fazendo o quê? Escolhas. Com um detalhe: quando não acontece algo que foi uma escolha nossa, porque, lógico, vocês já viveram situações em que a vida escolheu por vocês. Tacou uma determinada situação na sua frente e você diz, mas eu não escolhi isso. É possível que aconteça? Óbvio. Aliás, o que seria da nossa vida se não fosse a nossa capacidade de dar a volta por cima quando os nossos planejamentos não dão certo? Que bom quando temos planos B, C, D, porque em alguns instantes o plano A não vai funcionar. A vida insiste em jogar o nosso plano A na lata do lixo. Que bom se nós tivermos um plano B logo engatilhado. Enfim, um pouquinho de pessimismo, como diria Sêneca, é algo bom para o ser humano. Que em alguns momentos a vida vai mostrar que você não é dono inteiramente dela. Então, cabe a nós fazermos alguma coisa para mudar essas realidades quando elas se apresentarem diferentes daquilo que esperávamos. Sartre dizia, então, o ser humano é condenado a ser livre. E então, Sartre, quando acontecer conosco algo que não foi uma livre escolha da nossa parte, o que é que nós dizemos a esse seu pensamento? E ele diz, quando nos acontecer algo que nós não escolhemos, ainda assim seremos livres para escolher o que vamos fazer com esta coisa que nos aconteceu. Se você não foi livre para escolher aquele evento, você é livre para escolher o que vai fazer com isso. E, portanto, esse pensamento é muito casado com uma ideia que a PNL advoga e traz no curso aqui para nós, que é, o mais importante não é o que me acontece, mas o que eu vou fazer com aquilo que me acontece. Há um exemplo tosco que eu gosto de usar, por mais tosco que possa parecer. Eu estou andando por uma rua e me lançam uma pedra na cabeça. E eu posso dizer, eu não escolhi receber essa pedrada. Beleza. Mas eu posso escolher o que eu vou fazer a partir daí. Que é algo que distingue, por exemplo, culpa e responsabilidade. Não tive culpa por essa pedrada ter caído em mim, na minha vida. Mas eu tenho responsabilidade sobre o que vou fazer com isso. Então eu digo, porque me atiraram uma pedra na cabeça, eu vou reunir 100 pedras num saco, vou subir no prédio e vou ficar tacando pedra na cabeça dos outros também. Fizeram isso na minha, vou fazer com os outros também. Outro pode dizer, não, que nada, não farei isso. Por causa dessa pedrada que eu recebi na cabeça, eu vou me trancar em casa, porque o mundo é um lugar perigoso. Já perceberam pessoas que foram traídas, seja no âmbito das relações afetivas, das relações a dois, ou no âmbito da empresa, do trabalho, e que diz, porque isso me aconteceu, eu não confiarei mais em ninguém? Ou seja, o que é que essa pessoa fez com aquilo que lhe aconteceu? E assim, há muita gente que gosta de dizer que é de um jeito.
mas é exatamente a decisão que ela toma diante dos eventos inusitados que vai mostrar quem ela é de verdade. Para fechar esse primeiro momento, eu quero lembrar a vocês de uma senhora chamada Dona Maria, que morava na cidade dos meus pais, Riachão do Jacuípe. E Dona Maria morava numa casa, era um sobrado, e ela, um dia, ela era uma mulher solteira, uma solteirona, já devia estar com seus 70 anos de idade, talvez um pouco mais, morava sozinha, e ela nunca tinha tido nada com ninguém. Ela é uma senhora que, como dizem alguns, vai levar para São Pedro. Vai levar para São Pedro. Enfim, e Dona Maria, então, ela vai procurar o delegado da cidade e diz: seu delegado, tem um problema. O senhor sabe que a minha casa é um sobrado e é perto do rio. E lá das janelas da minha casa eu consigo ver que os moleques, os rapazes ficam tomando banho pelados no rio. O senhor tem que tomar uma providência. Isso é um absurdo. Aí o delegado vai lá e reclama com os rapazes então param de tomar banho naquela área, né, do rio. Aí, semanas mais tarde, a Dona Maria vai no delegado de novo e diz: seu delegado, o senhor tem que tomar uma providência. O que foi, Dona Maria? Quando eu subo para o segundo andar, coloco minha cabeça na janelinha do banheiro, eu ainda consigo ver os meninos tomando banho pelados lá adiante. Ou seja, eu fico me perguntando como é que a Dona Maria soube que era possível fazer uma coisa dessa. Então, as decisões que nós tomamos, elas mostram um pouco daquilo que, inclusive, nós não percebemos em nós. Quais são os nossos valores, quais são as coisas em que nós depositamos nossa energia. Suas decisões revelam quem vocês são. Minhas decisões revelam quem eu sou e os valores que tenho. Porque os valores que nós temos também nos ajudam a tomar decisões. Então, decisões podem ser fruto de instinto, de querer, de valores, de crenças que temos, de pressões sociais, que são aspectos relacionados com o sociocultural. Tudo isso a programação neurolinguística trabalha, estuda e traz para nós reflexões importantes para descobrirmos como mudar algumas das nossas decisões. Porque algumas decisões que nós tomamos não merecem seguir. Nós precisamos dar um basta nelas para poder tocar a vida de uma forma nova. E só fechando, há um pensamento que já vem de outro filósofo, não de Sartre dessa vez, mas de um filósofo do século XVIII chamado Immanuel Kant. E Kant, ele trazia uma reflexão interessantíssima sobre a liberdade. Se eu lançar para vocês a pergunta: o que é liberdade? Qual é a primeira ideia que vem na sua mente? Se você não tivesse medo nenhum de errar, você diria: liberdade é? Fazer o que quer. Fazer o que quer. Como é seu nome, querida? Elaine. Elaine, essa é a forma, mesmo que os seus colegas aqui na palestra não tenham dito, provavelmente pensaram, Elaine, pensaram nisso. Liberdade é fazer o que quer. Kant diz o seguinte: não. Liberdade é, sobretudo, deliberar em sentido contrário ao do desejo e do querer. Porque se eu desejo e eu tenho a obrigação de satisfazer todos os meus desejos, o que é que acontece comigo? Eu não sou livre, eu sou escravo do desejo. Então, se eu decido sempre que todos os meus desejos serão satisfeitos, eu estou me tornando escravo do meu desejo. Quando Kant traz essa reflexão, ele quer dizer: olha, nem sempre liberdade é fazer tudo o que você deseja. Talvez liberdade seja exatamente deliberar, ou seja, decidir numa direção contrária ao do próprio desejo. Eu posso desejar algo e perceber: puxa vida, esse algo que eu desejo não me interessa, esse algo que eu desejo não quero, esse algo que desejo pode esperar. E enfim, a gente vai vivendo uma vida com mais pé no chão e podendo se responsabilizar exatamente pelo que vive. Eu gostaria então de convidar vocês, e aliás, dentro do curso de PNL, vocês vão ver muita filosofia, porque eu sou um estudante de filosofia, eu sou apaixonado por filosofia, e eu não consigo dissociar a programação neurolinguística, que para mim é uma filosofia de vida, não consigo dissociá-la da filosofia dos grandes pensadores. Então, dentro do próprio curso de filosofia, eu vou dar, dentro do curso de PNL,
eu vou jogar pitadas filosóficas que vão dar suporte para a gente, mas fazendo sempre as citações para que vocês não pensem que uma coisa é da PNL. Não, essa coisa é da PNL, ou pelo menos essa coisa foi estudada por profissionais ou por pensadores e praticantes da PNL, e essa outra vem de um pensador tal, mas se encaixa com ela, e eu gosto de fazer essas pontes, acho que é bem pertinente para nós. E um dos meus grandes mestres, uma das pessoas que eu mais admiro dentro do âmbito da filosofia, tenho a sorte de ter transformado num amigo muito querido, um irmão, e sempre que ele vem aqui na Casinha Amarela, que é como chamamos esse espaço, nós ficamos muito felizes. Trata-se do professor José Antônio Saja, um irmão querido, para quem agora eu peço a vocês uma grande salva de palmas. Menina, mas tem um negócio, é um vento. É um vento aqui, vou puxar sua cadeira muito para frente para pegar esse vento. É muito desconcertante. É porque eu sou muito magrinho, então aí eu tenho Proteção adiposa. Deixa eu dar uma... Não vai precisar sentar, não, né? Não. Eu vou ficar com você, a gente vai ficar junto assim? Não, eu vou ficar separado. Agora eu vou pedir para você fazer o seguinte: sempre se lembre que Daqui. há umas pessoas aqui que gostam de você, Ah, que elas querem te Ah, ver. que eu boto uns coraçõezinhos, né? Elas botam um coraçãozinho. Então, Pronto. perfeito, amigo. Cheguei. Fique à vontade. E Então- aqui eu vou deixar a cadeira para marcar para você não pegar o vento. Então, boa noite. É claro que é um privilégio estar aqui. Garrido, meu irmão, Mila, a nossa Daila, que trabalhou comigo em SAC, também lá na escola, os meninos, os ex-alunos. É um privilégio estar aqui. Já te agradeço, Carlos, te agradeço, Martinha, também. Eu costumo sempre dizer que essa experiência com o Garrido, essa experiência aqui também da Casinha Amarela, reforça umas coisas que eu ando pensando, assim, pelo fato de trabalhar lá na universidade, é que se eu tivesse 1000 vidas, em todas elas eu gostaria de ser professor. E professor de filosofia do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia. Então, todas as vezes que eu sou chamado como professor, isso me vem imediatamente à cabeça, sabe? De estar na sala de aula, o que a gente sempre costuma dizer lá na cultura, a sala de aula não é uma cela de aula, a sala de aula é o lugar mais nobre que a humanidade conseguiu produzir. Vocês vejam que às 15 para as 8, né, aqui nós estamos enfrentando, né, toda uma forma de ser no mundo que está aí, né? A gente é convidado a um enfrentamento com uma forma de pensar, né? Eu sei que nós estamos vivendo em um momento onde uma velha ordem agoniza, enquanto uma nova ordem parece não ser capaz de nascer. Nós estamos no que a gente chama de derretimento dos sólidos. Tudo está derretendo na nossa frente, né? Noção de família, noção de relação, noção, por exemplo, é o que a gente também costuma dizer, nós estamos numa concepção de educação do século XIX. Né? Professores como eu do século XX e alunos do século XXI. E também uma escola careta, professores como eu, caretas, e alunos mais caretas ainda. Então, é em torno disso que eu me predisponho, sabe, a aprender, né, a estar aqui, apenas para dar uma sugestão aqui de pensar, enfim, e poder conversar. Eu nunca tive a pretensão de ensinar nada, sabe? Mas é só colocar umas ideias para que a gente possa debater. Eu estava conversando ali com Daila e tal, falando aqui, e eu me lembrei de um livro, que já que você citou Sartre, eu me sinto estimulado a falar de um amigo dele, de um amigo muito querido dele, que é Albert Camus. Tem um livrinho que, quando vocês tiverem tempo, é bom dar uma lida. O nome do livro é O Mito de Sísifo. É um livro do profeta do absurdo, como Camus era chamado. E a pergunta inicial é assim:
só existe uma questão filosófica realmente séria. É saber se a vida vale a pena ou se a vida não vale a pena ser vivida. O resto vem depois. Se é o Sol que gira em torno da Terra, se é a Terra que gira em torno do Sol, é importante? É, mas é secundário, né? Então, na verdade, palavras como desejo, querer, filosofia, escolha, né? É uma palavra, né, muito cara para nós, né? Sartre é uma frase clássica, né? Primeiro, assim, eu vou dizer o homem porque eu tenho que ser fiel ao texto lá, tá? Primeiro o homem nasce, depois ele se faz. Então, por exemplo, num livro chamado A Imaginação, Sartre apresenta para nós um negócio que se chama um corta-papel. Se lembra do corta-papel, né? Quando a folha do livro está presa, a gente diz, poxa, preciso cortar. Aí a gente, então, o corta-papel, ele vem primeiro como uma ideia, como uma necessidade, depois é que ele existe. Aí eu vou providenciar, não é assim? Você primeiro sente a necessidade e cria. Com o ser humano, não. É exatamente o contrário. A gente nasce e depois a gente vai se fazendo a partir das nossas escolhas cotidianas e diárias, né? Mas eu queria, portanto, também segure isso aqui e dizendo o seguinte: a vida, né? O mundo é um lugar que não nos diz nada, porque não fomos nós que criamos o mundo. Quando a gente chega, já tem aí já dado rios, árvores, amores, perdas, já tem uma porrada de coisa aí. Então o ser humano, ele entra no mundo para desestranhar o mundo. A palavra é animar o mundo. Animar no sentido de conceder alma às coisas. Porque as coisas não significam, né? As coisas simplesmente são. Então, a gente, por exemplo, um dia desse a gente estava discutindo sobre a questão da zika, né? Então, aparece um animal, um mosquito baixo astral, e começa, a gente começa, né? Aí a gente começa a procurar, aí os cientistas se reúnem, não é? Aí um telefona para os Estados Unidos, não sei o que, eu preciso entender. Encontrei. Aí outro, vacina. Então o mundo, ele aparece como uma impossibilidade, sabe? E o ser humano é um ser desobediente a isso. Então a gente criou ciência, filosofia, religiões, arte, sobretudo, para, essa palavra é uma palavra clássica mesmo, é desfatalizar a vida. Quer dizer, tirar a fatalidade da vida. Então, por exemplo, nós estaríamos numa caverna. Aí criamos isso tudo aqui. Olha que maravilha, né? É porque a gente não se dá conta por causa do cotidiano, né? Mas cada coisa aqui é tão absolutamente preciosa, entende? A lâmpada, por exemplo, olha que coisa. Você traz o sol para cá. Tudo que nós temos e somos são prolongamentos de nós mesmos. Por exemplo, o óculos é um prolongamento dos meus olhos, não é? Olha o prolongamento da minha pele aqui, tá certo? Tudo isso aqui que você está vendo é uma desobediência, né? Assim, é o ser humano decidindo, né, alterar o curso de um lugar estranho. O segundo livro de Camus, que ele ganhou inclusive o prêmio Nobel, é O Estrangeiro. Essa palavra é forte, né? Nós somos estrangeiros na nossa própria terra, na nossa própria casa. E é por isso que a gente conseguiu fazer isto aqui. É desse estranhamento que a gente consegue fazer, transformar o mundo. Desfatalizar é isso, né? Então, e nós desfatalizamos nessas escolhas diárias que nós fazemos.
veja, a alquimia, lembra disso, né? Existe um negócio chamado vaz alquímico, que é uma panela, digamos assim, uma tigela, onde eles trabalhavam na transformação do chumbo em ouro. Vamos dizer que a gente sai do chumbo da inconsciência ao ouro da consciência. Então, para dizer uma expressão que os alquimistas usavam, solve et coagula. Isso daí era o princípio dos alquimistas. Solve et coagula. Quer dizer, primeiro deixar, soltar, dissolver e depois refazer, coagula nesse sentido de refazer, juntar o que nós vamos fazendo a partir de decisões progressivas, porque veja bem, não é o chumbo não se converte em ouro e acabou. É um processo de solve et coagula, aonde a gente vai buscando aprimorar o mundo. Ora, isto precisa de contínuas decisões, não é? Porque nós vamos decidindo. Tem uma coisa também de Sartre interessante nesse sentido, que é assim, você faz as suas escolhas, mas as suas escolhas lhe fazem. Ao decidir por mim, eu decido por todos. Sartre chama isso que isso gera um sentimento. O nome do sentimento é angústia. Angústia, portanto, é que eu não decido para mim. Estar vivo é estar entre as pessoas. Ao escolher-me, escolho o outro. Escolho o mundo. Então, a nossa brevíssima passagem na Terra, porque a gente sempre tem uma sensação de que a gente chegou muito tarde, né, para a vida, e vamos partir muito cedo. Sempre chegamos tarde e sempre partiremos muito cedo, né? Então, esse desestranhamento, essa desfatalização é que nos torna seres humanos, entende? É aí que está a grande descoberta. É claro que nós vamos errar, não é? Sartre diz uma frase pesada, sabe? Tentar e falhar. Tentar e falhar novamente. Falhar sempre. Mas veja, isso a gente também pode ver de uma forma, eu não sei se a palavra seria otimista, mas propositiva pelo menos. De que nós estamos em uma corrida de bastão, sabe? Então eu vou correndo e passo, e passo, e passo, sabe? Nessa circularidade eterna, sabe? De construção de nós mesmos, sabe? Nós somos seres futuros. Nós somos ainda um croquis. Né? Nós somos ainda... E aí a gente um dia pode parar para a gente discutir. Eu estava lendo agora umas coisas sobre neurociência por conta de uns trabalhos que eu estava fazendo lá, que me envolveram. A gente hoje trabalha com... Estamos repassando um autor praticamente que está esquecido, que é Teilhard de Chardin. Né? Quer dizer, então, a hominização, a lei da complexificação. Quer dizer, a gente hoje está trabalhando com neurônios Gandhi. Quer dizer, então existe, porque a compaixão seria essa identificação que a gente tem, mas isso não é só um desejo, é quase que é físico, porque você espelha o sentimento dos outros. Então, na verdade, o nosso caminhar é tentar dar sentido ao sem sentido do mundo, entende? Nós estamos aqui para isso. É claro que
nós não conseguiremos. Quer dizer, nós não precisamos conseguir. Você está entendendo? Tirar isso da cabeça. Compreende assim uma coisa assim, quase que bancária, sabe? Não há necessidade disso. É porque que a gente se apega, quer dizer, a gente dá importância ao que não tem importância, para não dar importância ao que verdadeiramente tem importância. Nós somos assim. A gente gosta de dar importância a coisa que não tem importância nenhuma. Entende? Então, é entender a gente como esse eterno devir, sabe? Esse eterno vir a ser, né? De que eu passo para você o bastão, e rumo a uma outra palavra também que está lá em TA, a hominização. Hominização no sentido do ponto ômega. Há um ponto que nos atrai, um atrator que nos atrai. Então as nossas decisões são baseadas, e é por isso que a gente tem que lutar, e é por isso que o ouro da consciência, é por isso que a gente está aqui, é por isso a sala de aula, é por isso a ciência, a arte, para que a gente possa contribuir de fato com algo que nos ultrapasse, você entende? Algo que esteja um pouco além de apenas o meu trabalho, compreende? De dar certo. Não existe dar certo sozinho, sabe? O Bodhisattva do hinduísmo, né? É aquele que abre mão da sua iluminação para vir estar de novo com cada um de nós. Porque ou todo mundo vai, ou não vale a pena. Você está entendendo? Enquanto tiver apenas um, a obra ainda está por ser feita, sabe? Se a gente tem um mosaico, se tiver faltando uma pedra, cara, cortou todo mundo só vai olhar para ali. Entende? Porque nós somos seres sociais nesse sentido, mas nós somos existencialmente sociais, sabe? Então, é aquilo assim, mas mestre, o que é que eu posso fazer pelo outro? Aí o mestre, e existem outros? Não tem outro. Temos nós aqui, sabe? Não existe outro. E quando a gente começa a ver isso, as nossas decisões saem do nosso campo, assim, do nosso ego, entende? É uma coisa maior. É uma coisa que a gente, que não vai ser só restrito a dar certo na vida, entendeu? Dar certo na vida. Por exemplo, dizem, por exemplo, que aí ninguém... Eu estou com um grupo, Garrido, esses meninos conhecem, Cal conhece. Ninguém, quando morre, fica pensando na sua conta bancária, entendeu? Nem no carro que comprou. A gente tem uma outra preocupação, sabe? É uma coisa que vai além de um simples estar, sabe? Então, eu queria... Deixa eu dar uma pescada aqui. Sim, claro. Tem que dizer isso. Sim, ainda tem as perguntas. Decidir, olha o que é legal, é reexistir. Entende? É se reinventar. Entende? Decidir é reexistir. Aí é que dá cotidianamente essas urras, sabe? De a cada dia o absurdo, como diria Camilo, nos esbofeteia, mas nós estamos aqui, desobedientemente, deixando as nossas marcas, sabe? Então, na verdade, a consciência talvez seja para isso, né? Para que a gente entenda, né, a dimensão de estar junto. E tem uma frase bonita que um guru: e estar junto não é estar perto, é estar dentro. Ou seja, é um desejo. Entende? Repetindo, então, estar junto não é estar perto, é estar dentro. Quer dizer, é ter uma causa. Então, eu acho que a gente está avançando para uma sociedade que
que está melhor porque está pior. Eu acho que a gente está passando hoje por um tempo a crise como um modo de viver, né? E então eu acho que a gente tem uma possibilidade infinita de transformar tudo isso, sabe? É o tal negócio da alquimia, né? É porque são muitas emoções, então mas olha, Prometeu é um mito, né? Que foi condenado porque trouxe o fogo à terra. Tá certo? Hoje, já na Idade Média, né, que esse tempo que nós estamos vivendo, Prometeu está desacorrentado, entendeu? É sobre isso que a gente teria que fazer. Decisões sérias. A gente pode fazer isso. Isso não pode se transformar em uma coisa ideal, entende? A gente ainda hoje pode transformar as coisas, sabe? Então, a gente não pode, nós não somos vítimas. Desvitimizar, sei lá. Eu mesmo falo, eu mesmo não sei do que eu não sei falar. Então, é tirar essa coisa da vítima do mundo, sabe? Mas a gente se transformar em protagonista da nossa história. Esse protagonismo acontece nas nossas escolhas. Então, e que as nossas escolhas têm que serem escolhas que a gente tem que buscar. É claro que a gente não vai ter razão, sabe? Não precisa. Mas a gente precisa estar a caminho, entende? Vamos errar, sim. Tudo acaba. Tudo tem um curso, né, de tempo, de vida. E esse desvitimizar, é assim, eu falei rápido agora para ver, desvitimizar o mundo, entende? E criar uma estrutura, digamos assim, mais propícia a acreditar. O meu mestre dizia assim, que o lugar de Deus é na profundidade do eu de cada um e de cada coisa também. Então, deixar Deus dançar é isso, sabe? A gente se qualificar nas nossas decisões, sabendo que as nossas decisões decidem por nós também. É a ideia de responsabilidade, né? Que Sartre coloca. Então, eu creio que a gente esteja num processo, sabe, de cura civilizatória, né? E isso faz valer a pena. Martinha está me dando ali um tempo. Não, mas está na hora. Você está fazendo discretamente, pois é. Ainda tenho assim pergunta para fazer. Mas eu queria aproveitar e dizer o seguinte, porque é uma coisa que sempre me comoveu muito, que é o dia 8 de março, amanhã. Esse dia sempre me comoveu muito, porque foi uma tragédia, né, que aconteceu nos Estados Unidos. Mais de 108 mulheres morreram queimadas, né? E esse dia se transformou no dia que se comemora, digamos assim, o Dia da Mulher, né? Então eu queria dizer um poema de presente para vocês, né, aqui, lembrando o seguinte: é claro que os meninos não vão telefonar, então, mas não se decepcionem com isso. Não é que eles se esqueceram, não esqueceram, mas não vão falar. São ressentidos, magoados, entendeu? Então, perdoe antes de acontecer. Então eu vou dizer um poema aqui de Elisa Lucinda para vocês, um poema rápidozinho, né? Camila, que também seria uma parceira para dizer esse poema, não está aqui, mas o nome do poema é Aviso da Lua que Menstrua. É um poema muito bonito dela, de Elisa Lucinda, assim. Moço, cuidado com ela. Há de se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz, o corpo confessa. Às vezes as mulheres parecem erva, às vezes as mulheres parecem era. Cuidado, moço, com essa gente que gera, com essa gente que se metamorfoseia. Barriga cresce, explode a humanidade, e depois essa barriga vai voltar para o mesmo lugar. Aí é que está. A cada palavra dita, homem,
Antes de dizer, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente que vai cair no mesmo planeta, panela? Cuidado com cada letra que mandar para ela. As mulheres estão acostumadas a viver por dentro. Transforma fato em elemento. E a tudo refoga, ferve, frita e depois sangra tudo no próximo mês. Você, moço... Como é que é? Uma cobra, né? Ele já está sabendo mesmo. Peraí, qual foi a última frase? Sangra tudo mês. Ferve, frita e depois sangra tudo no fim do mês, no outro mês. Você, moço, que saiu da fresta dela, dê cada força quando voltar a ela. Não vá sem ser convidado aos seus devidos cortejos. Às vezes, pela ponte de um único beijo, se alcança a cidade secreta, a Atlântida perdida. Outras vezes, várias metidas e mais se afasta dela. Por você ter uma cobra entre as pernas, cai na contradição de ser displicente diante da própria serpente. A mulher é uma cobra de avental. Não despreze a meditação doméstica, é da poeira do dia a dia que as mulheres extraem filosofias, cozinhando, costurando. Aí chega você com a mão no bolso, querendo julgar a arte do almoço. Eca, você que nem sabe onde é que está a tua cueca. Ah, meu cão desejado, tão preocupado em rosnar, ladrar e latir, e se esquece de morder devagar, curtir, dividir. E aí, quando quer agredir, chama de vaca e galinha. Ora, o que você tem para falar da vaca? O que você tem para falar da vaca, eu vou dizer e não se queixe. Vaca é a sua mãe. De leite, você está comparando rainha com rainha. Ovo, leite. Você está pensando que você está xingando? Que está dizendo palavrão imundo? Tá não, moço. Você está dizendo apenas que a mulher é o princípio do mundo. É bonito isso, né? Não chama você no final para 5 perguntas. Faz 5 perguntas, por exemplo. Ele é um pedido. Mais palmas para a Saginha. Deu para pegar. Deu para pegar. Ou não também. Ou não, não precisa. No final me lembre para poder chamar você para... Só faz 5 perguntas. Aguarrido vai... É Garrido. Vou lembrar. Ele vai lembrar. Não deixa passar isso. Sempre muito bom ter você conosco, Saginha, aqui na... E eu tenho algumas coisas para passar para vocês. Eu também tenho uma pesca. Para quem assiste de fora é a nossa cola, né? Que em baianês é pesca. Queria dizer para vocês antes que as pessoas que se inscrevem no curso básico de PNL aqui no dia da palestra aberta, que é hoje, tem alguns benefícios, alguns bônus, né? Existe um bônus que nós ofertamos a todos os alunos que chegam, que é o PNL Plus. É o curso digital, tá? Que eu fiz e que estão lá mais de 30 vídeos sobre assuntos diversos, liderança, autoestima, comunicação, ressignificação, e que dá para você fazer uso desse curso, né? Assistir no tempo que você quiser, e pode ser um ótimo material didático para acompanhar o próprio curso básico presencial que você vai fazer. Então esse curso é um curso que tem um valor hoje de... Quanto, Martinha? Não me lembro agora. Receberam, não foi? Então, ele tem esse curso básico de PNL, vai acontecer a partir de março em 2 turmas. Uma turma é sempre às quartas-feiras, das 2 às 7 da noite, das 2 da tarde às 7 da noite, e um curso que vai acontecer em 2 finais de semana prolongados. Esse é ótimo para pessoas que querem ir de outras cidades fazer o curso aqui. Faz 2 viagens e aí tem 2 feriados prolongados, pode fazer seu curso, tá? O bônus é o PNL Plus, o curso digital, e mais um livro fantástico, um livro importantíssimo, que vai mudar a sua vida, que é o livro Mudando para Melhor, de Calmas Carentes. Certo? É também um bônus para quem se inscrever. Eu conheço o autor, ele é legal, conheço o livro, também é muito bom. Eu espero que você faça um bom uso do livro. Ele traz reflexões importantes, programação neurolinguística e espiritualidade, o subtítulo. Então, Mudando para Melhor, programação neurolinguística e espiritualidade é um bônus também dessa noite, para quem se inscrever no curso básico. Só lembrando que espiritualidade, para nós, é algo diferente de religiosidade.
Então, existem, por exemplo, pessoas que podem não ter religião alguma, pessoas que podem não acreditar em nada, mas têm uma espiritualidade fantástica. Uma capacidade de se conectar com outros seres humanos, valores muito nobres, e que não precisa ter uma crença religiosa para ser alguém de bem. Então, espiritualidade pode estar em alguém religioso e pode estar em alguém que não tem religião alguma. Espiritualidade tem a ver com conexão e com valores que são realmente importantes. Então, esses aspectos eu trato no livro Mudando para Melhor, tá bom? Outra coisa é... Sartre falou algumas coisas aqui que eu acabei mudando um pouco o que eu ia falar. Sartre, ó, outro ato falho, eu já chamei você de Sartre, viu, Sartre? Mas é dele, viu, Sarginho, o que eu ia falar. O que eu ia falar dele acredito que você começou a falar, aquele aspecto interessantíssimo de responsabilidade sobre a própria vida, sobre a nossa existência na Terra e sobre as escolhas que fazemos. Então, se em algum momento eu faço uma escolha que me leve para alguma coisa muito ruim, não cabe a mim dizer que a responsabilidade foi de terceiros. Foi do outro, foi da vida, foi de alguém, foi de algo. É importante que, mesmo eu não sendo culpado pelas coisas que me acontecem, eu seja responsável pela vida que eu escolho viver. Ao ponto de ele chamar de má fé, se eu fico dizendo que me acontece algo por causa de outras pessoas, por causa de outras coisas. Eu sou infeliz por causa dos meus pais. Má fé. Eu sou infeliz por causa do país onde eu vivo. Má fé. Eu sou infeliz por causa do chefe que eu tenho no trabalho. Má fé. Eu sou infeliz por causa da esposa, por causa do marido, por causa dos filhos. Má fé. Você é infeliz porque você está fazendo escolhas em relação à vida que tem que não são as melhores escolhas. Saiba que se você vive uma vida infeliz, a infelicidade que você sente é o termômetro para você sair da infelicidade. A infelicidade que você vive também pode ser o momento trágico da nossa humanidade. Momento trágico que diz assim, olha, você não é Deus, você é gente, e gente tem carne e osso, gente também vive tristeza, gente vive medo, gente vive raiva, gente vive todas as coisas que a gente vive. Portanto, escolha o que vai fazer com elas, não as amaldiçoe, viva a sua humanidade. É aquela coisa que Teatro Chadra gosta muito de falar, Sarginha, tem gente querendo se divinizar antes de se humanizar. Querendo ser Deus antes de ser gente. Ser gente é viver essa realidade tão nossa, de sentir as coisas que precisa sentir. E eu também grifei uma coisa aqui, que também foi suscitada pela fala de Saja. Nossa, quantas pessoas estão sendo bombardeadas por determinados tipos de obrigações de serem espetaculares. Você tem, com perdão da expressão, mas é porque se fala muito isso, você tem que ser foda. Você tem que ser foda, você tem que ser espetacular, você tem que ser maravilhoso, você tem que ser gigantesco, você tem que fazer grandes feitos, você tem que... Eu olho para esse tem que obrigatório que todo mundo está mandando e digo assim, quem que me diz o que eu tenho que ser, velho? Eu digo o que eu quero ser. E às vezes eu não quero ser espetacular, eu só quero ser quem eu sou. Eu só quero ser essa pessoa que eu sou. Programação neurolinguística, e vocês vão ver isso no curso, ela, aqui sob o nosso prisma, ela tem uma pegada um pouco diferente. Ela não te obriga a nada. Ela não te obriga a ser foda, a ser espetacular, a ser maravilhoso. Ela te diz que você pode se você quiser, que é diferente. Aliás, até mesmo porque aquilo que a gente pode achar uma grande conquista, outras pessoas podem achar bobagem. Ou o contrário, né? Aquilo que nós podemos achar bobo, para os outros pode ser uma enorme conquista. Enfim, sucesso no pensamento da PNL tem a ver com o mapa de realidade de cada um. Eu tenho o direito de construir a minha vida de uma forma tal que eu faça com que ela tenha sentido para mim. Não obrigatoriamente que ela tenha este olhar assombroso de todos que batam palma para mim porque consegui tais coisas. Aliás, até filosoficamente falando, eu me questiono sempre,
por que a gente precisa também ficar procurando sentido em tudo? Às vezes, não tem sentido mesmo. Às vezes a vida é a vida, ela está acontecendo. Você não precisa ser obrigado a ficar procurando o sentido de tudo, para que suas escolhas façam sentido o tempo todo. Às vezes eu fico pensando, o que seria da minha vida se eu tivesse seguido os meus sonhos e as minhas escolhas lá de trás? Minha escolha era ser arquiteto. Eu me formei em arquitetura pela UFBA, para depois descobrir que eu não queria ser arquiteto de prédio, arquiteto de casa, eu queria ser arquiteto de gente. Mas isso foi descobrir depois. Ah, mas e antes, como é que era? Antes eu achava que a arquitetura era o sentido da minha vida. Que eu iria ser um arquiteto e queria viver como arquiteto e iria morrer velhinho projetando prédios e casas. E de repente a vida faz assim, olha, meu amigo, é diferente. Mas foi a existência, foi o fazer da vida, foi o viver da vida que foi me mostrando outras coisas. Esse é um ponto importante dentro da PNL. Respeitar o que você está sentindo. Porque você vai descobrindo coisas em você todo dia. Descobrindo, por exemplo, que mora dentro da sua mente muitas outras subpersonalidades, pedacinhos seus. Gosto sempre de representar como uma cabeça com um bocado de euzinho dentro. E esses euzinhos, às vezes, tomam decisões diferentes. Já imaginou? Um euzinho diz, você precisa fazer tal coisa. Outro eu diz, não, vá para outro caminho. Esse, não, vá para esse caminho. Você nunca se sentiu assim? Com pedaços seus dentro de você, dizendo, vá para lá, e outro dizendo, a decisão melhor é outro lado. Eu me caso, eu compro uma bicicleta, né? Eu largo o emprego, eu continuo no emprego. O que eu faço? E essas dúvidas, nada mais humano do que tê-las. E aí a PNL diz, conheça essas subpersonalidades, descobrindo aquilo que nós vamos chamar de saber querer, uma estratégia de boa construção de objetivos, lembrando que em muitos momentos você vai dizer não a alguns sonhos, para poder abrir espaço para sonhos novos. Aquela história do nunca desista dos seus sonhos é algo para você pensar muitas vezes, cutuque muitas vezes, porque ai de você se você não perceber que algum sonho seu já não tem mais nada a ver com você. Às vezes, sim, você vai desistir dos seus sonhos, vai ser ótimo, porque aí você desiste de um sonho velho para poder abrir espaço para sonhos novos, novas decisões, novas escolhas. Quantas decisões que vocês têm agora, daqui a um ano já não vão fazer mais nenhum tipo de sentido. Então desista sim de alguns sonhos, porque alguns não merecem mais. São sonhos de padaria com prazo de validade vencida. O prazo de validade já venceu, está vencido. Sonho de padaria, aquele sonho de padaria que está lá, sabe aquele que fica com a mosquinha passeando em cima? Tem aquele açúcar, tem aquela coisa meio gordurosa. Já é quase pesadelo. Já passou. É pesadelo de padaria. Aquele ali já é, pode ter certeza, é um pesadelo. Então alguns já não valem mais, mas tem gente que diz assim, não, um dia eu quis, eu vou até o fim. Aí vai até o fim e diz, para que eu não sou mais a mesma pessoa de 5 anos atrás. Eu não queria mais isso, mas eu botei na cabeça que teria que ter isso. Quem te disse que você precisa ser a mesma pessoa o tempo todo? O curso, ele vai trazer para nós reflexões importantes, vai nos ajudar a encontrar recursos internos para as nossas realizações, mas, sobretudo, vai ajudar você a ser uma pessoa diferente. E você vai, em alguns instantes, descobrir coisas em você que você nem supunha que existiam. Coisas novas. Vai descobrir como criar pontes com outros seres humanos através da construção de rapport, construção de comunicações mais facilitadoras. Vai abrir caminhos para novas visões de mundo. E vai, em alguns momentos, dizer, puxa, eu já sou tão feliz. Eu já sou tão alegre, feliz com aquilo que eu tenho, que em muitos momentos o que vai faltar para a gente, o que está faltando para a gente é só uma questão de percepção de que já existem muitas bênçãos, muitas coisas maravilhosas acontecendo. Existe uma palavra grega que eu gosto muito, é parresia.
Parresia é a nossa coragem de dizer ou de fazer algo quando há risco de alguma coisa ruim acontecer conosco. Porque a parresia é essa coragem de você se mostrar de verdade. Então, ser parresiasta é, antes de tudo, aquela pessoa que tem a parresia, ou seja, é aquela pessoa que arrisca ser quem é de verdade. Arrisca dizer o que é, dizer o que pensa. Lembrem que a parresia fez, por exemplo, Jesus ir para a cruz. Fez Sócrates tomar cicuta. A parresia faz com que grandes nomes da humanidade deixem a humanidade por conta de mostrar quem são e o que pensam. Mas a parresia também pode salvar vidas, sobretudo a sua. Então, às vezes, você precisa ter a coragem de dizer o que pensa e de dizer o que é e o que quer, não para os outros. Seja um parresiasta para você. Tenha a decisão de dizer eu quero isso para a minha vida. Tenha a decisão de falar consigo mesmo com coragem. Com coragem de ser quem você é. E antes de chamar a Saginha para fazer as 5 perguntas estratégicas, antológicas que ele gosta de fazer, perguntas filosóficas. Eu vou chamar vocês de novo, Saginha. Vem logo para cá. Vem logo para cá. Deixa eu só contar. Eu gosto de contar esse caso do seu lado, porque eu sei que você gosta dele. O caso de Súcia. Ah, sim, Você claro. gosta, né? Vem pra cá. Agora não fica aqui não, fica pode. Ah, é, cara. Vem pra cá. Vem pra cá, Saginha. Aqui tá mais quente. Ah, sim. Aqui tá mais quente. Então, existia um rabino chamado Súcia. E esse rabino sempre dizia para as pessoas que elas deviam escolher a vida que elas iriam levar, as vidas que elas iriam ter, e que elas nunca se amedrontassem e tivessem medo, por exemplo, da morte. E ele dizia, se você fizer as melhores escolhas, você não vai precisar ter medo da morte. Viva de uma forma justa e nunca tema a morte. E ele ensinava isso para os seus aprendizes, nunca tema a morte. Só que Súcia estava agora muito idoso e à beira da morte, e estava apavorado. Essa história está no livro do rabino Newton Gonder, um livro chamado Código Penal Celeste. E ele foi recitado lindamente pela atriz Clarice Nisquier no seu monólogo Alma e Moral. Então, o rabino Súcia à beira da morte, apavorado com a morte, e os alunos, os aprendizes, os seguidores dele dizem, mas rabino, você sempre nos ensinou a não temer a morte e agora você está apavorado? E ele diz, não, eu não estou temendo a morte, não é bem isso, eu estou temendo a pergunta. E eles disseram, mas que pergunta é essa? E aí, Súcia diz, olha, se chegando ao outro lado, eu me deparar com um ser celeste que olhe no fundo dos meus olhos, depois que eu deixar este mundo terreno, ele olhe para mim e diga assim, Súcia, por que você não foi tão corajoso, tão bravo, tão foda, que nem Alexandre o Grande? Eu vou dizer, não, eu não fui tão bravo, tão corajoso como Alexandre, porque eu não fui Alexandre, eu fui Súcia. Dessa pergunta eu não tenho medo. E se ele olhar para mim também e perguntar, e por que diabos você não foi tão sábio, tão capaz de liderar como Salomão? Dessa pergunta eu tenho medo, porque eu vou olhar no fundo dos olhos dele e vou dizer, eu não fui tão sábio quanto Salomão, porque eu não fui Salomão, eu fui Súcia. A pergunta da qual eu tenho tanto medo, é se esse ser lá do outro lado olhar para mim, bem no fundo dos meus olhos, e me perguntar, Súcia, por que você não foi Súcia? Por que você não foi a pessoa que você podia ser? Tomando as decisões e fazendo as escolhas que você podia tomar, sendo quem você é. E talvez PNL tenha trazido para a minha vida essa força de olhar para mim mesmo e dizer assim, vem cá, eu não quero ser nada além de quem eu sou. Só que um quem eu sou que pode colocar tudo que eu tenho dentro de mim para fora. Todo o poder, todos os recursos, tudo aquilo que eu tenho humanamente para fora. Eu posso ser quem eu sou e ser um quem eu sou melhor a cada dia. É isso aí, gente. Obrigado.
Saginha! Essas perguntas Perguntas filosóficas? mas é porque eu acho que são fortes, mas enfim, vamos lá. Mas é porque eu acho o seguinte, que tem que cair na prova alguma coisa, senão não tem graça. Não vale a pena. Pode cair lá. Agora veja bem, mas hoje eu estou assim mais, eu acho que deve ser por conta do dia das mulheres, então eu estou mais maternal. Então não é para responder, tá certo? É de boa. É pra levar. É pra levar, sabe? Nós nas quebradas. Né? Ah, não, olha, Garrido é perigosíssimo. Ele fica me dizendo coisas aqui para eu dizer, sabe? Não, essa daí, inicialmente, eu vou começar com essa então. Garrido é um pendrive. Cara, fica. Repare, é o seguinte: é que dar aula, essas coisas todas, às vezes, não é tão simples a gente vir, fale aí. Você entendeu? Dê aula aí. Então, às vezes a gente está lá, até mesmo lá na cultura, depois de 7 anos, e a gente aqui, em qualquer lugar, na própria sala de aula. Então, às vezes, a gente entra na sala e fica assim achando, sabe, pô, cara, isso não vai dar certo, isso não está de boa. Fica meio assim inseguro, sabe? Então aí eu resolvi fazer duas coisas. A primeira é de que, por exemplo, quando eu estou ali, sabe, assim, quieto, na hora de chegar eu digo, olha, todo mundo aqui está sofrendo. Então eu sempre tive essa ideia, sabe? De que é uma frase de Torquato Neto. Leve um homem e um boi ao matadouro, aquele que berrar mais na hora do perigo, mesmo sendo boi, é o homem. Pra levar também. Ou seja, qualquer suspiro, né, já é suficiente para humanizar tudo, né? E a segunda coisa, que é um mantra que eu digo, eu sempre digo que eu vou passar isso em tibetano, porque vai ficar mais bonito. Mas é muito simples, e eu recomendo que vocês façam isso, porque isso vai ajudar muito também. Todas as vezes que eu estou meio assim inseguro, aí eu digo aquela frase, já que está dentro, deixa. Mas é sério, cara. Então deixa essa zorra, já que está dentro, deixa. Aí ilumina, cara. Então melhorou, porque a gente vai fazer as perguntas. A primeira pergunta que eu acho que a gente tem que responder sempre, porque isso ajuda, é aquela bendita pergunta: o que é que eu estou fazendo com minha única vida? A primeira pergunta é: o que é que eu estou fazendo com minha única vida? É um negócio de Súrcia. Súrcia, por que você não foi simplesmente Súrcia? Então, né, existe um dever de casa, sabe? Que é você ser você. Quer dizer, é ter a ousadia de dizer que o Senhor fez em mim maravilhas, sabe? Não é? Eu acho que isso vai fazer bem. A segunda pergunta é: o que é que eu estou fazendo com a única vida das pessoas que passam pela minha única vida? É uma noção de responsabilidade que a gente tem que ter com as pessoas, com as coisas, né? Não passar batido assim, né? Quer dizer, uma coisa também que eu sempre penso é que viver é causar. Se eu fizer, causa. Se eu não fizer, causa. E se eu ficar em cima do muro, é aí que causa. Então, saber que não tem saída é muito legal, sabe, cara? Você vai causar sim. Viver é isso. Então é bom a gente segurar isso, porque as pessoas sofrem, né? As pessoas sofrem, né? A terceira pergunta é: o que é que eu estou deixando que os outros façam com minha única vida? Isso a gente reduz a: eu sou o meu desejo ou estou sendo o desejo de um outro. Isso é importante para a gente trabalhar com aquela frase que a gente estava trabalhando aqui, porque no fundo a gente está falando de autonomia, né? Liberdade. Então a gente ter autonomia na vida é muito importante, viu, cara? Sim, quando eu digo é muito importante, é porque essa posição daqui da frente dá a ideia de que eu já consegui. Eu não consegui zorra de nada disso. É aquele negócio, né? Tentar e falhar, sabe? Mas seguir adiante, sabe? Não desistir. Somos desobedientes, sabe?
e vamos chegar lá, né? Sim, a quarta pergunta, olha, a quarta pergunta é uma pergunta séria, porque eu acho que está nas nobres verdades do budismo, isso, viu? Por que é que eu não consigo abrir mão daquilo que me faz sofrer? Tá vendo? Bateu no paladar. Mas tem que... Mas é isso. Que abrir mão é escolha também. É isso que eu estou dizendo, mas a gente... Olha, um dia... É porque eu me vingo nas aulas por conta de uma coisa que eu também já tomei porrada lá. Um dia eu li, estava lendo tranquilo lá, né? Porque sem fazer nada em casa de boa, assim, sabe? Porque eu não tenho tempo para trabalhar, né? Então aí eu fico... Né? Então, tem gente que diz assim que trabalha 8 horas. Peraí, eu tenho que dizer isso. Um dia desse o pessoal estava dizendo assim, eu trabalho 8 horas por dia. Aí outro disse, não, eu trabalho 10 horas por dia. Não, eu não paro de trabalhar, rapaz, não sei o quê. Eu estava quieto. Lá. Né? Estava quieto. Aí as pessoas dizem, e você, Sérgio? Eu digo, rapaz, me tire disso. Eu não tenho tempo para trabalhar, sabe? Vocês são irresponsáveis. Porque trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, é uma irresponsabilidade. Então eu quero que vocês me respeitem. Então não vou cair nisso que vocês estão. Então é bom também pensar nisso, sabe? Não tenho tempo para isso, não. Sim, então, deixar de sofrer, a frase de Thich Nhat Hanh, olha aí um livro legal, cara. Caminhos para a Paz Interior, esse é de um guru vietnamita, porradão, sabe, cara? Caminhos para a Paz Interior, da editora Voz. Tem escrito lá, sofrer não basta, sofrer é pouco. Então não fique achando que a vida vale a pena porque você está sofrendo muito e que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Você está entendendo? Sofrer não basta, cara. Sofrer é pouco. Imagine eu tomando isso pela frente assim, sabe, cara? Então isso é importante a gente pensar, sabe? Abrir mão do sofrimento. Sempre há caminho, entende? Sempre há caminho, sabe? Mestre, qual é o caminho? Não importa o caminho. O que importa é que o caminho tenha um coração, sabe? Então, investir no coração do caminho. E a quinta pergunta é, será mesmo que existe vida após a morte? Eu sei que tem. A pergunta é se existe vida antes da morte. Talvez essa seja a grande pergunta. Se existe vida antes da morte. Se o que nós estamos vivendo pode ser chamado de vida. É claro que isso isso daí é um exercício cotidiano, né? Perguntar pessoalmente, mas também perguntar socialmente, né? Porque o nosso tempo é um convite para que a gente possa, né, levar adiante. E eu acho que é exatamente isso. Olha, lembrar sempre o seguinte, que quando um ser humano cai, toda a humanidade cai com ele. Mas quando apenas um ser humano se levanta, todo ser humano levanta com ele. Isso é de Gandhi. Então que a gente seja esse ser humano que se levanta. Isso não significa que a gente não vai ter dor, que isso não vai ter... Eu gostaria de que não tivesse, mas são coisas da vida, entende? Então a gente pode fazer essa diferença, sabe? Não precisar dessas cerimônias com a vida, sabe? É bonita, cara. Não. Galera, nós estamos fechando nosso encontro da noite. Quando é anunciado o fechamento do encontro, é interessante que a gente note que as pessoas têm um pesar, que façam um muxoxo, né? Então eu vou repetir, né? Bom, agora que estamos terminando o nosso encontro, essas demonstrações espontâneas me tocam profundamente. Querido Ságia, queria te agradecer de novo aqui, a sua presença que iluminou nossa noite, e dizer de público o quanto te admiro, que eu sempre falo isso. Mutuamente.
E falar também que você é uma das pessoas que me fizeram voltar à faculdade para estudar filosofia. Você sabe disso. Foi por causa de Saja e de mais algumas pessoas que eu tive a honra e a felicidade de conhecer, que eu disse para mim mesmo que eu não ia ficar só estudando filosofia aleatoriamente, comprando livros, como eu sempre fazia. Eu disse, eu quero estudar filosofia. A filosofia me pegou e eu quero juntar. Gostoso, né? É muito gostoso, é um prazer imenso. E o prazer de se sentir pequeno. Sabe, uma coisa que a PNL traz ela traz a possibilidade de se sentir grande e ao mesmo tempo a possibilidade de se sentir pequeno. E a filosofia faz isso com a gente. Então PNL e filosofia, elas estão muito próximas. E é por isso que eu gosto de ensinar PNL com filosofia. E isso não a torna menos prática. Ela é muito vivencial, ela é muito prática. Vocês vão aprender a usar muitas técnicas da filosofia na vida. E isso vai ser importante dentro do curso. Eu queria finalizar com você aqui, só lembrando de uma frase de Galeano. Sim. Na verdade, não foi nem dele, mas no livro Palavras Andantes, Galeano traz, Eduardo Galeano, grande escritor uruguaio, ele traz uma citação do Birri, que é aquele diretor argentino. Ele diz assim, para que diabos existe a utopia? Para que a gente fica pensando nas coisas que nunca acontecerão? E é possível que muitos dos nossos momentos aqui, das nossas falas, tenham sido aparentemente utópicas. Mas a pergunta é, mas por que a gente fica valorizando algo que nunca vai acontecer? Esperança, utopia, não está tudo dentro desse mesmo métier? E aí ele diz assim, é porque a utopia é como o horizonte. Você sabe que você nunca vai chegar ao horizonte. Você nunca vai chegar. Se você anda 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Se você anda 100 passos, o horizonte vai se afastar 100 passos. Então, para que existe o horizonte? E a resposta é, para que nós nunca deixemos de andar. É para isso que ela existe. É para isso que a utopia, que a esperança, que a fé, que a vontade, que o sonho existem. Porque eles são o horizonte, para que a gente nunca deixe de andar. Valéry tem uma coisa bonita que é assim, ai de nós sem a força das coisas que não existem. Verdade. E é dele também, nunca entre aqui sem desejo. Sem desejo. Obrigado, gente. Uma excelente noite. As pessoas que quiserem fazer a inscrição ou tirar mais alguma dúvida, podem procurar a minha, Martinha, Nice na portaria. Agradeço muito. Vou mostrar aqui as pessoas que estão aqui dentro. Deixa eu mostrar vocês. Dá um tchau para as pessoas que estão aqui dentro. Olá, galera. Olha aí, pessoal. É nóis. Obrigado a vocês que assistiram a partir das redes. Vou passar assim. Tchau, pessoal. Ô, meu querido.